Olá, queridos irmãos e irmãs do nosso apostolado de Defesa Católica, salve Maria, né? Desejo a todos e a todas uma boa noite. Bem, a partir de hoje, aqui em nosso apostolado de Defesa Católica, tá? Estaremos dando início a mais uma jornada de estudo, e esse ano será com o tema sobre a Idade Média, tá? Mas por que sobre a Idade Média, né? Antes, eu gostaria de convidar a todos os nossos amigos e amigas, né, convidados também, a juntos, antes de darmos início, rezarmos a nossa oração inicial do nosso apostolado de defesa católica, tá? Então, vocês que ainda não conhecem, vão ter a oportunidade hoje de conhecer essa oração, que na verdade é uma oração para iniciar uma reunião, né? Ela pode ser usada para dar início a uma reunião, que inclusive ela está na Bíblia da editora da Ave Maria, tá? Lá tem a oração para iniciar uma reunião e uma oração também para encerrar uma união. Então, o apostolado achou por bem adotar estas orações para o seu apostolado, né? Principalmente o apostolado pessoal. Né? São poucas as vezes, né, que eu faço isso aqui no apostolado virtual também, né? Então hoje será uma oportunidade para que a gente possa, e vocês também possam conhecer essa nossa oração, tá? Senhor, aqui estamos reunidos em teu nome, desejosos de construir o teu reino. Que o Espírito Santo, que enviaste aos nossos corações e mantém viva a tua presença entre nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com tua graça, possamos realizar os teus desígnios. Se tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos aqui. Já estou vendo que tem pessoas aí, ó. Tem a Adriele, Cristina. Boa noite, Adriele. Seja bem-vinda à nossa live, né? A primeira que você está acompanhando. Também gostaria de dar as boa noite, boas-vindas a Milena Silva, que inclusive é uma das nossas convidadas dessa noite, né? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como é que funciona essa questão de ser convidado a participar dessas possíveis transmissões ao vivo que estaremos fazendo nessa nossa jornada de estudo, tá bom? Bem, mas voltando ao meu questionamento, né? Mas por que falar sobre a Idade Média? Né? Parece um tema tão atrasado, tão, enfim, distante da realidade que vivemos, né? Uma época de trevas e tudo. Bom, a escolha do tema foi devido ao fato da minha professora, tá, de filosofia da educação, a qual eu não vou citar aqui nessa live, né? Nem o nome dela, muito menos a instituição que ela trabalha, já que também eu não tenho autorização e também porque não há necessidade, né, de expor nem ela, nem a instituição que ela trabalha, tá bom? Bem, mas em uma de suas aulas, né, referente à disciplina de filosofia da educação, tá? Eu faço uma graduação no momento, um curso de pedagogia, né? Ela comentou sobre este assunto, ou seja, sobre a Idade Média, e atribuiu a este período como Idade das Trevas, né? O que para mim demonstrou uma ignorância da mesma, já que ela ignora o bem que a Igreja Católica fez durante esse período para toda a cultura ocidental, né? Por isso, ao longo desse mês, né, esse mês de julho que está começando, né, praticamente, né, o nosso apostolado de defesa católica estará comentando e explicando sobre esse período, que ao contrário do que ela ensinou em sua aula, e não só ela, tá? Claro, mas também há outros professores e também alunos que ensinam e que aprenderam a mesma coisa, né? Foi sim, né? A Idade Média foi sim um período de luz. E o período de luz de quem? E para quem? Um período de luz
para a ciência, para a arte, para o conhecimento. Afinal, a Igreja Católica fundou as universidades durante o período medieval, né? Então, se você, que hoje, né, você que está me assistindo agora nesse momento, que é aluno, assim como eu sou aluno, tem acesso a uma universidade, deve ser isso à Igreja Católica, pois ela foi que fundou a mesma. A nossa jornada de estudo ela terá como base, então, a resposta que foi enviada à professora sobre este assunto, né? Eu mandei, há um tempo atrás, a resposta via e-mail. E, sendo assim, vamos dividir essa resposta, né, em 4 encontros. Né? E poderá até haver um 5º encontro. O que vai depender é se houver algum questionamento também da parte de vocês, meus irmãos e irmãs que estão me assistindo, sobre esse assunto, ok? Esse nosso primeiro encontro será ao vivo, tá? Mas eu não sei se os outros, né, os outros 3 encontros, né, pelo menos, se eles também serão. O que vai depender é de como vai sair a qualidade desse primeiro vídeo, né? Já que esse vídeo ele vai ser postado no nosso blog Defesa Católica, né, durante os domingos, assim também como os demais, ok? Então, se tratando do assunto sobre a Idade Média, hoje nesse primeiro encontro daremos uma pequena introdução sobre o assunto. Né? No segundo encontro, vou estar comentando com vocês sobre a questão das classes sociais durante o período medieval. No terceiro encontro, eu vou falar sobre a difusão do saber e o progresso científico durante o período medieval. Né? E no quarto e último encontro, a conclusão, né? E também a resposta que foi enviada pela professora ao seu e-mail. Qual será que foi essa resposta, hein? A resposta que eu enviei para ela, no caso por e-mail, né? Qual será que foi? E também as perguntas dos amigos e amigas do nosso apostolado, caso tenha. Os amigos e amigas, vocês que estão me assistindo agora nesse momento, né? Podem deixar suas perguntas aqui mesmo, tá? Em nossa live, que no último encontro, né? Eu estarei respondendo sobre o assunto, ok? E assim, respondendo a essas possíveis perguntas, a gente também conclui, né, essa jornada, mas claro, eu quero deixar isso bem claro aqui para vocês, não sobre o assunto. Isso porque não é objetivo dessa jornada, assim como de outras jornadas que já foram realizadas, né, de esgotar qualquer um dos nossos assuntos. E nem poderia, né? Afinal, como poderia falar, né? Como é que poderia eu falar em 4 encontros sobre quase 1000 anos que durou a Idade Média, né? Então é muita coisa para falar. 1000 anos são muitas coisas, ocorreram várias coisas históricas, né? Durante esse período medieval que em 4 encontros com certeza não vai dar. Né? Mas é sempre bom deixar um gostinho de quero mais, ok? Por isso, a nossa jornada, como eu já disse, irá falar sobre a Idade Média e poderíamos usar como fonte, olha só, porque eu vou trazer para vocês essas 2 fontes, que são fontes importantes, tá? A primeira, eu não sei se vocês conhecem, esse livro aqui, ó, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Né? Esse livro aqui, ó, do Thomas E. Udis. Tá? Então, este livro vai ser um dos livros de base para essa nossa jornada de estudo. O segundo é esse aqui, ó, né? A História da Igreja, a Idade Média, do professor Felipe Aquino. Tá? O professor Felipe Aquino, que é bem conhecido de todos nós, né? Então, esses serão os livros, assim, vamos dizer, base, né? Para a gente realizar junto com vocês essa nossa jornada de estudo, tá bom? Mas, falando de amigos, né? Aliás, voltando a falar dos nossos amigos que estão me assistindo agora, nessa primeira live, referente a essa nossa jornada de estudo, né, que está iniciando hoje, eu irei marcar alguns amigos, né, que também chamo de convidados, para que possam acompanhar essa nossa jornada de estudo aqui ao vivo, ok? E se por acaso houver alguma outra transmissão, né, ao vivo também, haverá também outros amigos que serão devidamente marcados, convidados.
ok? Os convidados dessa noite Benjamin Bernardo, tá? O Paulo Luiz, nosso irmãozinho Paulo Luiz, o Arnaldo Matos, Maria Quitéria, Maria Aparecida, a Maria Maria, Milena Esther, o Matheus, Flor de Lis e o Fernando Bezerra. Ao todo são 10 convidados, tá bom? Então, mais uma vez, para deixar claro, se por acaso houver uma outra transmissão, aí também haverão outros amigos convidados, né? Outros amigos do Apostolado de Defesa Católica, que fazem parte do trabalho, né, serão convidados para as nossas lives, tá bom? Então, eu vou começar agora a ler para vocês o e-mail que foi enviado, o início do e-mail, né, que foi enviado à professora. Me desculpem, tá? Então, eu vou começar com a introdução, tá bom? Eu comecei assim. Prezada professora, permita-me apresentar-me. Meu nome é Edgar Leandro da Silva e sou aluno do curso de Pedagogia X do Polo de Caruaru, Pernambuco, tá? Mais uma vez, eu não vou dizer o nome da instituição nem o nome da professora, tá? Eu tenho assistido às suas aulas de filosofia da educação, as quais estou gostando, porém com exceção da aula 2, em que a senhora abordou sobre a Idade Média. Infelizmente, esse tema, normalmente, quando ele é ensinado nas escolas ou nas universidades, né, e essa instituição não foge à regra, ele é tratado com críticas da parte dos docentes e dos discentes também, já que estes aprendem dos docentes, né, no caso, os discentes. A igreja, no seu catecismo, ela diferencia docente e discentes. Para vocês que não sabem, docente é aquele que ensina, no caso seria o professor, tá? E discente são os alunos, ok? Com relação a este assunto, né, a parte referente à Idade Média, e assim, não fugiu disso, tanto que no seu vídeo a senhora, né, atribui a Idade Média como Idade das Trevas. Ela não é a única também, né? Vale a pena frisar aqui. Por isso, e com todo respeito, gostaria de lhe mandar um texto que foi elaborado por mim, entre outras pessoas, alguns anos atrás, sobre esse tema da Idade Média, com subtemas que a senhora inclusive comentou ao longo do vídeo, citando até outros autores sérios, que ao contrário, citando esse texto, né, eu cito inclusive outros autores sérios, né, além desses aqui que eu mostrei os livros, né, de que a senhora, entre outros, pensam, né, que a Idade Média não teve nada de idade de trevas, né, e sim, muito pelo contrário, de muita luz. Né? Então, eu vou dar início aqui para vocês, o início desse nosso texto. Né? Uma boa noite, aqui o nosso irmãozinho Fernando Bezerra, aí, um amigo convidado, né, está chegando agora. Né? Seja bem-vindo. Boa noite, Fernando. Tá? Muito bem. Quem nunca ouviu críticas à Idade Média? Uns a denominaram Idade das Trevas, outros era obscurantista, né, e assim por diante. O costume generalizado sempre foi criticar a Idade Média. É isso que normalmente se aprende desde, né, o antigo primeiro grau, né, hoje se diz ensino fundamental, em qualquer manual escolar. Mas na mente de alguns permanece uma certa dúvida e na de outros uma perplexidade. Como se pode criticar dessa forma a época em que se edificaram grandes catedrais, imponentes castelos e tantos outros monumentos que até hoje encantam milhões de visitantes do mundo inteiro? Como se pode negar ou alvitar o patrimônio artístico e cultural de uma era histórica, durante a qual nasceram as universidades e se originou a filosofia escolástica? Nunca é demais lembrar as palavras do Papa, né, Leão XIII, ao referir-se àquela fase histórica em sua encíclica chamada Immortale Dei. Essa encíclica é de 1885. Né? Eu vou ler um trecho da encíclica, né, que ele começa assim: tempo que houve em que a filosofia do Evangelho governava os estados. Nessa época, a influência da sabedoria cristã e a sua virtude divina penetravam as leis, as instituições, os costumes dos povos, todas as categorias e todas as relações da sociedade civil. Então, a religião instituída por Jesus Cristo, solidamente estabelecida no grau de dignidade que lhe é devido, em toda a parte era florescente, graças ao favor dos príncipes e à proteção legítima dos magistrados.
Então o sacerdócio e o império estavam ligados entre si por uma feliz concórdia e pela permuta amistosa de dos bens ofícios, né? Organizada assim, a sociedade civil deu frutos superiores a toda expectativa, cuja memória subsiste e subsistirá, consignada como está em inúmeros documentos que artifício algum dos adversários poderá corromper ou obscurecer. Né? Encerra esse trecho do documento Immortale Dei, né, do Papa Leão XIII. Né? Inclusive, esse documento está no site do Vaticano completo, se vocês quiserem. Eu não tenho ele no blog Defesa Católica ainda, né? Acredito que eu não postei lá, mas vocês podem acompanhar no site do Vaticano. O pontífice refere-se evidentemente à época histórica chamada Idade Média, cujo auge podemos situar no século XIII, tão denegrida pelos adversários da Igreja. Não que na Idade Média não tivesse havido falhas, mas os adversários da Igreja a denigrem justamente pelo o que ela tinha de bom, isto é, a cristianização de todas as instituições e costumes da sociedade, e pelo bom entendimento que havia entre as autoridades religiosas e civis, inclusive os representantes das entidades privadas, todas impregnadas de uma profunda religiosidade católica, da qual apenas restaram traços em nossos dias. As luzes da Idade Média, em contraste com o túnel sombrio da era neopagã em que vivemos, né? A moda sempre mandou criticar esse período histórico. Moda que na Europa vai gradativamente se tornando verídica, graças a estudos realizados por historiadores e pesquisadores de renome. Tá ok? Então, no nosso próximo encontro, né, nós iremos falar sobre as classes sociais durante o período medieval. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós demos um início aí da introdução a respeito sobre a Idade Média. Tá? Lembrando que se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito desse assunto, podem enviar para o nosso por nosso Facebook, eu estarei respondendo, tá? Aí vai ser criado, se tiver uma pergunta só, vai ser criado um vídeo só para aquela pergunta, praticamente, para a gente responder, que seria um quinto vídeo, tá? Que eu vou destinar de perguntas e respostas, caso haja, tá certo? Muito bem, meus irmãos e irmãs, eu convido agora, novamente, os nossos amigos e amigas, para que a gente possa rezar a nossa oração final. Lembrando que essa oração final está no final, né, da Bíblia da editora Ave Maria, que é uma oração para encerrar o encontro, tá ok? Então, Senhor, nós te damos graças por mais este encontro, no qual compartilhamos nossas alegrias, esperanças, ilusões e desilusões, projetos e dificuldades. Nós te damos graças também por tua bondade e tua presença entre nós. Fazes que cresça entre nós o espírito fraterno, que tenhamos um só coração e uma só alma e que sejamos uma família evangelizadora. Amém. Muito bem, espero que vocês do fundo do coração tenham gostado, tá? Dessa nossa live. Vamos ver como é que ela vai sair. Se sair legal, sai boa. Então, acredito na próxima semana a gente vai ter mais um encontro, mais uma live aqui, né? Caso não saia muito legal esse vídeo, que eu não sei como é que vai sair, aí os outros, para os próximos encontros, aí serão devidamente gravados, mas não impede que vocês não possam enviar suas perguntas referente a dúvidas sobre esse assunto. Tá ok? Então, me despeço por hoje, desejando a todos e a todas uma boa noite, que Deus os abençoe, que os anjos os proteja. Salve Maria.